A partir desse momento, estamos então ao vivo no Instagram e estamos ao vivo também no YouTube da Posturologia Integrada. Então, sejam realmente muito bem-vindos. Espero que essa companhia aí de minutinhos que a gente faz agora nesse horário do meio-dia seja muito interessante e acrescente muito aí nos conhecimentos de vocês. Tá bom? Ítalo, o que traz para nós aí de conhecimentos? Opa, muita coisa boa, Christopher. Sejam todos bem-vindos. Um bom dia, boa tarde a todos aí. Nosso horário nobre, né, Christopher? A gente está aproveitando um horário nobre de todos vocês aí. E então nós temos que trazer realmente, diante de tudo aquilo que a gente queria acrescentar, trazer, falar sobre hérnias de disco, sobre postura, todas as correlações. É claro que, como o nosso tempo é curto, a gente tem que ir direto ao ponto, digamos assim. Então, hoje nós vamos bater um papo super gostoso. Eu vou trazer para vocês essa visão da posturologia em relação à hérnia de disco e também as outras alterações degenerativas, enfim, tudo aquilo que envolve uma lesão de um parâmetro maior numa vértebra ou nas estruturas ali que estão relacionadas a essa vértebra, seja um disco, seja uma faceta articular, seja um processo espinhoso, enfim, seja um ligamento, né, seja um nervo ali, uma raiz neural que esteja acometida, nós vamos agora entender como que a posturologia enxerga essa sintomatologia, ou seja, esse resultado final de todo um arcabouço, de toda uma sistemática que pode estar sendo alterada a partir do sistema tônico postural. Então, hoje nós vamos enxergar não a hérnia de disco, não a lesão final, mas sim entender e interpretar as causas, principalmente hoje falando do sistema tônico postural, que pode estar envolvida com essa lesão. Lembrando, né, que nós tínhamos um conceito antigo de que postura gerava dor, de que postura gerava doença, e não é isso, nós não estamos falando de postura. Hoje nós vamos falar de sistema tônico postural e como que as alterações, ou seja, aquelas acomodações, aquelas... Oi, perdão? Aquelas acomodações, ou seja, aquelas adaptações que o nosso corpo faz para que aquele sistema continue funcionando de uma maneira que a gente consiga sobreviver, enfim, gastando menos energia, entre outras coisas. E isso muitas vezes tem um custo, tem um gasto energético, tem uma sobrecarga sobre uma estrutura, tem uma adaptação ou uma compensação daquela estrutura, daquele segmento ou daquele sistema que pode estar sendo interferido pelo sistema tônico postural. Se a gente for trocar um pouco as figurinhas, né, se a gente fosse pensar de uma maneira diferente, imagine que quando a gente está com frio, por exemplo, né, que nós temos uma vasoconstrição periférica, nós estamos num ambiente frio, o nosso coração, o sistema cardiovascular, tem que começar a trabalhar numa função diferente. Então, o ventrículo vai trabalhar numa função diferente, a descarga de sangue que ele vai emanar pelo corpo vai ser diferente. Então, se nós traduzirmos isso também para um sistema tônico postural, um sistema musculoesquelético, aquele disco, aquela coluna que muitas vezes está sofrendo ali, pode ser que ele esteja se adaptando, compensando certas configurações posturais que são decorrentes da alteração do sistema tônico postural, que começa lá nos captores, como a gente já vem ensinando para vocês. Então, hoje nós vamos falar de hérnia de disco, mas vamos entender como que um olho, como que um pé, como um captor pode estar influenciando sobre essa sintomatologia, ou sobre esse resultado final, que muitas vezes erroneamente nós colocamos nossa atenção, nosso foco, né? Muitas linhas, muitos terapeutas muitas vezes pecam em ficar olhando a hérnia de disco e esquecem de se perguntar por que aquela estrutura chegou nesse estado, por que houve essa degeneração no anel fibroso, enfim, ou em qualquer estrutura que esteja relacionada ali ao disco. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vai ser um papo legal, leve, rapidinho, curtinho, para não atrapalhar esse momento maravilhoso aí de vocês, mas eu tenho certeza que vai ser de grande valia, não só, como a gente sempre deixa claro, não só para os profissionais da área da saúde, para os fisioterapeutas, nossos colegas posturólogos, mas também para os pacientes, colegas que estão aprendendo e de certa forma, um paciente até, Cristo, esse dia me falou, poxa, aquela informação que vocês me deram lá em relação ao pé, eu comecei a observar minha filha, isso me fez levar a fazer uma avaliação
foi muito bacana, que agora ela já melhorou isso, melhorou aquilo. Então, essas informações nós percebemos que estão sendo transmutadas em prática. Muitos pacientes, muitas pessoas que estão entendendo, estão começando a correlacionar, olha, será que aquela dor, aquela posição do pescoço, aquele zumbido, aquela tontura, aquela vertigem, não é uma labirintite? Pode... Então, isso é muito legal, porque o conhecimento realmente tem essa função de trazer bons frutos e bons resultados. Então, hoje é a última live nossa, né, Christopher, nesse sentido mais aberto, digamos assim, digamos assim, um palavreado, uma forma muito mais simples de lidar com o assunto, porém depois nós vamos iniciar a jornada posturológica, que aí sim vão ser conteúdos mais específicos, mais aprofundados, com termos técnicos com mais propriedades em relação ao assunto, tá? Então hoje, aproveitem, até você que não é da área, que quer saber muito mais sobre hernia de disco, será que essa hernia de disco que você vem tratando, não pode estar relacionada ao sistema tônico postural, de repente a uma perna mais curta, ou até uma alteração visual? Será que uma alteração oculomotora ou visual não pode estar sendo um dos componentes que está levando a uma sobrecarga naquela estrutura, como o disco, nesse caso? Então nós vamos entender como que isso acontece. Cicatrizes também, né, Ítalo? Se a cicatriz não está aí, sendo mais uma gotinha nesse copo d'água, né, que pode estar levando essa hérnia aí. Sensacional. E cicatriz, realmente, você pegou um ponto fantástico. Tanto que você deu o spoiler do último slide. Não, estamos kits. Que legal. Eu vou colocar aqui para compartilhar, tá, minha tela. Se vocês estiverem vendo tudo ok, ouvindo bem, me dão um alôzinho, tá, pessoal? Do Instagram, infelizmente não vai ter, né, o nosso slide aí, mas... Compartilhamento de tela, mas isso, vai estar aqui. Tudo certinho, tenho certeza que vocês vão compreender, até porque não vamos se apegar muito ao slide, tem um slide ali para ajudar, para quem não entende, não conhece como é a estrutura do disco, ficar mais familiarizado, porém não se preocupe, tá, que é o nosso papo mesmo, é a ideia, o conceito, o entendimento dessa sistemática que eu quero que vocês entendam hoje, tá? Então a gente não vai entrar na fisiologia do disco, vamos ter aqui, deixa eu só abrir só um minutinho. Aí, aqui. Joia, pessoal. Vamos lá para o disco, então. Então, como nós vamos falar sobre hérnia de disco, sobre alterações degenerativas, alterações na coluna, tudo mais, relacionado aos planos, né, a nossas posições, seja de um segmento, seja do corpo como um todo, como uma unidade, né, quando nós observamos a postura, quando nós fazemos essa leitura do sistema tônico postural, ou da postura do paciente, ou do equilíbrio, como nós falamos, né, dessa interdependência do equilíbrio corporal com também a formação da nossa postura. Isso é muito bacana, por quê? Quando nós compreendemos que os segmentos do nosso corpo podem se adaptar, as estruturas podem compensar certas funções, determinadas posições, e isso vai implicar em algumas estruturas, ou seja, algumas estruturas vão ter que fazer funções não fisiológicas, ou vão ter que receber forças e cargas que não são digamos assim, do gerenciamento dela. Ela não foi feita para receber aquele tipo de movimento. As estruturas, por exemplo, do disco, não foram feitas para receber um movimento de cisalhamento, um movimento de torção. Então, isso tem uma influência sobre as fibras, nós vamos entender um pouquinho disso. Então, olhando ali, quem está acompanhando no YouTube, nós temos a imagem ali do lado esquerdo, da coluna lombar ali, com uma espécie de hérnia de disco. Depois vocês vão compreender que existem algumas classificações, mas vamos chamar ali de hérnia de disco, tá? Aquela hérnia de disco saindo ali como se fosse uma bexiguinha saindo na lateral da coluna. É um disco que, na verdade, o disco é como se fosse um amortecedor. Ele tem um papel de, além de absorver o impacto e as forças, tanto ascendente como descendente ali da nossa coluna, ele também dá uma função de movimento, de deslizamento. Então, ele permite com que a coluna faça os movimentos articulares, ali nas facetas articulares, onde os ossos realmente se articulam, por conta também dessa propriedade que o disco tem. Então, esse disco, ele é formado por uns anéis em volta dele. Não sei se vocês estão... Tá vendo o nicho daí? Tá grande a imagem, Christopher? Tá super bem. Tá. Aqui é a parte rosinha ali, são os anéis fibrosos, não sei se vocês conseguem enxergar ali em volta do azulzinho, tá? Então, eles formam como se fosse uma barreira, como se fossem muros
em volta daquele núcleo, que é o núcleo pulposo, que é um núcleo mais líquido, como se fosse uma gelatina. Imagina que é uma densidade assim próxima a uma gelatina, como se fosse um gelzinho, para que esse papel de absorção de cargas e de adaptação da carga ascendente e descendente, dando uma função de movimento para essas estruturas ósseas, ele é muito importante para uma boa saúde da nossa coluna. Então, o que nós temos que entender ali? Entre as nossas vértebras existem esses discos, e esses discos, eles recebem carga de cima para baixo e de baixo para cima. Então, por isso que a configuração das fibras desses, digamos assim, dos tijolinhos desses muros, né, desse anel que fica em volta ali, ele existe uma determinada diagonal, existe uma determinada recepção de força. Então, digamos assim que a coluna ela é feita para absorver uma maior carga nesse sentido. Quando a gente faz os movimentos fisiológicos, existem áreas da nossa coluna que ela faz movimentos num sentido de flexão, outros metâmeros, outras vértebras, elas já têm as facetas, que são as partes articulatórias ali da vértebra, numa posição para já proporcionar um movimento diferente, um movimento de lateralidade ou de rotação. Então, quando a gente vê todos os conjuntos das nossas vértebras, cada segmento trabalhando de uma forma, tudo isso em harmonia, a gente consegue ter os movimentos fisiológicos, sem nenhum impacto, sem nenhum desgaste, sem nenhuma sobrecarga de movimento, sem nenhum estresse sobre aquelas estruturas. Porém, por vários motivos, inclusive alterações do sistema tônico-postural que nós vamos ver hoje, essas estruturas podem não realizar esse movimento fisiológico. Então, imagine que é uma empresa com vários funcionários e, às vezes, um ou outro começa a fazer alguma coisa errada e isso prejudica o diretor, que era responsável por aqueles funcionários. Aí já vem o presidente cobrar o diretor, começa a virar aquela bagunça, começa a gerar aquele estresse, né, aquela complicação, porque muitas vezes uma estrutura ou outra teve que se adaptar, se compensar aos fatores externos ou internos, e aí entra a posturologia. Então, os discos que estão ali nutridos, com aquele gelzinho bonitinho ali dentro, né? Ele pode muito bem acontecer o que aconteceu ali na figura de cima. Ali embaixo nós temos o disco normal, com o gelzinho dentro do cercadinho dele, rosinha ali, e o de cima, aqueles anéis que tem em volta, com estresse de movimento, com hipersolicitação, com cargas anormais, ou seja, em vez dessa carga vir nesse sentido, ela pode estar fazendo um movimento que está empurrando esse disco num sentido antero-posterior, por exemplo, e gerando, né, um abaulamento, gerando uma pressão ali na parte posterior desses anéisinhos do disco, até que isso de uma maneira crônica ou após um movimento muito forte, muito brusco, um trauma específico, pode existir a ruptura ou a degeneração desses anéisinhos, e esse gelzinho, esse núcleo pulposo, ele começa a querer extravasar, migrar para o ambiente externo desses anéis. Então aí começa essa configuração, desde abaulamento, desde hernia de disco, vocês vão ver que existem umas classificações, e o disco pode chegar naquele sentido, na figura de cima ali que vocês estão vendo, que ele vai como se fosse esborrachando, igual aquele babalu que a gente aperta, e ele vai estufando, até sair o líquidozinho, aquele líquidozinho docinho, ali é mais ou menos a mesma coisa. Ele começa a herniar, ele começa a fazer um prolapso ali, e isso, mesmo não saindo o líquidozinho azul de dentro ali do núcleo, ele pode já comprimir as estruturas ao redor. E lembre-se, não tem só o osso e o disco, nós temos ligamentos entre as facetas articulares, entre os processos espinhosos, entre o corpo vertebral e as outras vértebras ali também. Nós temos raízes neurais que saem ali, nervos que vão sair desde a coluna cervical e ir para os braços, para a região do tórax, e lá da lombar que vão saindo, indo para as nossas pernas, até lá nos nossos pés. Por isso que muitas vezes, né, a pessoa recebe um diagnóstico, por exemplo, de uma hérnia de disco, sendo que ela tem sintomas, por exemplo, distais, como um formigamento nas mãos, uma dor e um formigamento nos pés, e muitas vezes está associado a essa hérnia. Então, nós temos que entender que existe o disco normal ali e vários fatores que vão mudar a posição dessa vértebra, ou mudar as forças que estão chegando ali, ou mudar um movimento de fisiológico para não fisiológico. Imagine que quando você corta uma laranja que vai espremer um suco e você coloca no espremedor, que você aperta e gira a laranja para espremer o bagaço,
Esse é um dos movimentos que mais aumenta a carga sobre os anéis ali, que pode romper as fibras dos anéis. Então, os movimentos de cisalhamento, que são os giros sobre a coluna, e isso é uma das coisas que machuca, principalmente a gente pensar na coluna lombar lá embaixo. Porque quando a gente anda, que já adiantando um pouquinho o assunto, quando a gente anda, a gente não faz aquele balancinho de quadril, um quadril vai para frente e para baixo, para frente e para baixo, outro vai para trás e para cima, e a gente vai fazendo esse movimento. A gente não anda igual o robozinho, né, em bloco. Nós temos essa dissociação das cinturas, tanto pélvica como escapulares ali. Então, esse movimento, se a gente pensar dos quadris, ele está intimamente ligado ao sacro, que é aquele ossinho que parece uma fatia de pizza ali no finalzinho, e as primeiras vértebras lombares que vão ter que se adaptar, enfim, eles vão ter que compensar qualquer alteração desse movimento. Então, imagine uma pessoa com uma perna mais curta, uma pessoa ali que tem uma perna curta real, ou que tem uma mudança nos arcos dos pés, uma insuficiência no arco, que quando ele anda, em vez de fazer um movimento fisiológico de dissociação de cintura, ele acaba gerando, de repente, uma pisada com impacto, uma pisada gerando mais sobrecarga sobre um membro do que sobre o outro. Como isso vai se acender? Como é que o quadril vai ter que se ajustar? Como é que as cargas que se acendem pelo membro inferior vão chegar nas primeiras vértebras ali da coluna? Será que aquele movimento vai estar assim? Ou aquela pessoa com a perna mais curta já vai estar gerando uma sobrecarga numa diagonal, numa lateralidade, empurrando esse disco, esse anel para um lado, para uma posição não fisiológica? Então, se nós olharmos ali o número 1, nós temos o início, digamos assim, dessa sobrecarga, dessas forças errôneas sobre o disco, influenciando na estrutura do disco. O número 2 ali, vocês vão ver que já aumentou um pouquinho mais a barriguinha posterior e já começou a querer comprimir as raízes dos nervos. Isso acontece, pessoal, de uma maneira sintomática ou não sintomática. Muitas vezes você pode fazer um exame, ter essas hérnias e a pessoa não ter sintoma nenhum. E muitas vezes a pessoa pode ter nenhuma hérnia e ter a sintomatologia também. Então tem que cuidar muito com o diagnóstico diferencial, se existe nexo causal quando a gente encontra uma hérnia de disco com a sintomatologia. Então esse seria o primeiro passo. Aquela hérnia de disco tem nexo causal, ou seja, ela está sendo responsável pelaquela dor, pelaquela sintomatologia do paciente? Às vezes não, às vezes a hérnia está lá, ela parece que está tocando a raiz do nervo, como a gente viu ali no número 2, porém, isso não acontece. No número 3, ela já tem um rompimento já daquela barreira dos anéis fibrosos e o núcleo já começa a extravasar, ele começa a sair para o ambiente externo e isso já aumenta, já cria um processo inflamatório, lesões estruturais, realmente não só no disco, mas já pode acometer já as estruturas vizinhas ali. E no quarto desenho, no número 4, ali vocês já vão ver que aquele disco realmente já extraiu o núcleo, ele já provavelmente já está desidratado, ou seja, o líquido que está dentro dele ele já saiu completamente. Alguns desses casos, na verdade, antigamente eram muitos casos, hoje menos, são indicações de cirurgia. Eu falo que mudou muito porque muitos neurocirurgiões hoje em dia já compadecem da mesma ideia de não fazer cirurgias de início, fazer todos os tratamentos conservadores e somente se aquela sintomatologia tiver realmente mudando a vida da pessoa de uma forma negativa, aí sim que eles fazem interferência com cirurgia. Antigamente não. Viu uma hernia de disco ali, já ia para a faca na hora, é como se fosse um ladrão, né, solto no meio da comunidade. Se visse ele ali, hoje em dia não. Temos que ver se existe nexo causal, se aquela lesão realmente ela está prejudicando o paciente. Então, nós temos que se perguntar sempre por que isso está acontecendo. Seja a número 1, seja a número 2, a número 3, a número 4. Ela pode estar no início, a pessoa já pode ter essa hérnia há 20, 30, 40 anos. Mas a grande questão é, por que aquela hérnia, por que aquele disco está sendo degenerado, se ele foi feito justamente para isso? É a mesma coisa você falar que um músico que treinou, que ama música, que sempre treinou tocar violão, ele não gosta de apresentar, ou toda vez que ele vai tocar, ele se sente depressivo. Você fala, poxa, mas ele está fazendo o que ele gosta, o que ele é bom, o que ele foi criado para fazer. Como que isso faz mal para ele? Então nós temos que entender alguma coisa a mais está fazendo com que ele faça aquela função, só que de uma maneira errônea. Eu dou o exemplo do músico, mas é a mesma coisa que colocar um músico para tocar num banco duro, num banco de mau jeito, por mais que ele goste de tocar, ele vai chegar no final do show, ele vai estar com dor, ele vai estar desajustado e falar, não quero mais tocar isso aí não.
Por quê? Na verdade, o ambiente, ou seja, as forças que estão chegando ali, muitas vezes não estão corretas. Então, a gente tem que pensar não na hérnia do disco, mas sim nas causas. E aí, a posturologia, que é esse assunto que nós vamos colocar hoje, ela entra de uma maneira fantástica, porque muitas vezes a gente está tratando disso, e o disco não melhora, a sintomatologia não melhora. Porém, quando a gente abre, amplia esse horizonte do sistema tônico-postural, nós começamos a perceber que essas configurações posturais, ou seja, as alterações nas posições e nas funções dos segmentos e do sistema, lembrando que as nossas estruturas, os nossos segmentos dependem de um sistema, elas fazem parte de um sistema. Então, tudo isso alterado vai sobrecarregar. E aqui nós temos agora, de uma maneira mais bonitinha, para vocês enxergarem, o disco ali com essas classificações. O primeiro, que era número 1zinho que a gente viu lá, o abaulamento, ele começa, como uma bexiga que a gente aperta, ela só faz uma barriguinha, digamos assim, ela começa a gerar uma força mais posterior. A protusão, imagine que você já aperta mais essa bexiga e ela já começa a fazer uma barrigona ali, ela já começa a estufar um pouquinho para fora. O 3, que já é a extrusão, o próprio nome já diz, já tem a extrusão, ou seja, aquele componente interno, gelatinoso, ele já está extravasando ali os anéis e saindo para fora. O sequestro é realmente quando todo esse núcleo, esse líquido, ele sai para o ambiente externo, ele já começa a influenciar nas estruturas ao redor, geram processos inflamatórios e processos bioquímicos já no local. Então, já seria um estágio mais avançado. Ali na foto, vocês têm uma ressonância ali, de uma protusão e uma hérnia de disco mais extrusa ali, que seria a extrusão, já a classificação número 3, só para vocês verem a diferença, né, da proporção, do dinamismo ali dessa protusão ou dessa extrusão do disco, tá? Então, se vocês observarem ali entre L5 e S1, entre a última vértebra lombar e a primeira sacral, nós temos uma extrusão ali, todo o componente já saindo, realmente saindo dos anéis fibrosos, e em cima somente a protusão ali, que seria essa bexiguinha apertada. Então, nós temos vários fatores que vão influenciar isso, e como eu sempre falo com meus pacientes, individualidade. A sua hérnia de disco não é causada pelo mesmo motivo que da dona Maria, que da sua vizinha, da sua professora, do seu parente. A sua hérnia de disco tem os fatores individuais, que podem ser 1, 2, 3, vários ou um só. Tem pessoas que estavam tudo bem e de repente ela caiu, bateu o bumbum no chão lá, sentiu muita dor, foi fazer um exame, teve uma lesão, uma hérnia de disco ali traumática por um esforço muito grande, um whiplash, né, um movimento de chicote ali, muitas vezes pode gerar até uma lesão anterior ali, de repente um abaulamento anterior. Então isso é uma questão traumática. Outras vezes nós podemos ter fatores que nós chamamos de genéticos. Eu não gosto muito desse termo porque não existe o gene da hérnia de disco. Tá? Não existe o gene que fala assim, você nasceu e você vai ter uma hérnia de disco. Isso não existe. Dentro do mapeamento genoma, né, do mapeamento genético, não existe esse gene. Então eu falo muito de hereditário. Por quê? Lembra que o Christopher até fala, a gente fala muito sobre emoções. Se uma pessoa tem um comportamento aprendido, familiar, hereditário, de uma questão, de uma percepção, de repente depressiva, inferiorizada, a gente fala muitas vezes de opressão, né, da pessoa que se sente ali deprimida, ela adota uma postura cifótica. Então, muitas vezes esse aprendizado, até mesmo emocional, faz com que nós adotamos percepções e posições que vão, na verdade, imprimir aquilo que a gente sente, que aquilo que a gente percebe de nós mesmos diante do mundo. Então, aquele pai que é cifótico, muitas vezes aquele filho também é cifótico, porque muitas vezes os dois têm o mesmo comportamento. Não só, igual a gente fala, só consciente, mas às vezes inconsciente, né, subconsciente ali. Então, isso pode gerar as mesmas alterações, gerar os mesmos resultados, não porque é genético, mas sim porque é aprendido, porque é hereditário. Então, tem um pouquinho de diferença ali, mas muitas alterações morfológicas, muitas posições, muitas influências ali a nível do sistema, pode estar ligado à nossa hereditariedade. Então, não é muito Quem comum. atende família vê muito isso, né, Ítalo? A gente atende o pai que traz o filho, ou que traz a filha, e acaba reproduzindo o mesmo estereótipo, vamos dizer assim, né? Perfeito. E não só, igual você falou, não só psicoemocional, comportamental, mas físico. Então a gente vê que os dois Exatamente. andam juntos, né? As duas coisas aprendem juntos. Aquele pai que muitas vezes, quando tem um conflito, se estressa, não digere aquilo, quer resolver aquela situação, ele ensina o filho a ser assim.
Então, quando o filho passa pela mesma situação, ele vai ter uma gastrite, né, de repente uma alteração ali numa estrutura do estômago, igual o papai, porque ele responde igual. Se de repente ele tivesse aprendido de uma outra forma, falar, não liga para aquilo ali não tem valor perto das coisas que você tem, de repente ele não ia ter esse impacto. Então, igual falar, a úlcera, a gastrite não é genética, mas ela pode ser hereditária porque você aprende a perceber, a sentir e a responder, assim como os seus antecedentes. Então, nós temos também ali, igual o Cris falou, é muito comum, né, Cris, a gente vê o pé do filho muito próximo, é muito parecido com o do pai, muitas vezes também. Então, tem essa questão realmente hereditária, então é um dos fatores que pode mudar, né, a biomecânica, toda essa configuração postural, configuração segmentar, e está influenciando também. Processos bioquímicos e hormonais, gente, lembre-se que o disco, ele não é só uma estrutura, uma ostra, como a gente pode falar, né, uma casca ali, uma coisa dura, sem vida. O disco tem vida, ele tem que ter nutrição, tem que chegar sangue nele, tem que chegar bioquímicas, tem que chegar nutrientes, tem que chegar células ali que vão fazer desde processos de reparação naquele disco, inclusive processos, se a gente pensar no sistema imunológico, entre outras células, entre outras funções ali, tudo isso acontece no disco. Então, nós temos que pensar assim, bioquimicamente, tá chegando os nutrientes ali no disco? Tá chegando sangue ali no disco? Tá chegando hormônio, a cascata de hormônio que vai fazer com que aquela bioquímica ou que aquela irrigação sanguínea seja boa a nível de disco, aquela difusão seja boa? Tá acontecendo de uma maneira boa? Será que o cortisol, a cortisona, olha aí uma dica, cortisol e cortisona em níveis elevados não vai provocar uma cascata hormonal bioquímica que vai gerar um aumento de estresse sobre algumas estruturas, e o disco pode ser uma delas? Então, uma pessoa estressada que faz um movimento repetitivo, seja um desportista, ou seja um trabalhador ali de um tema específico, ele pode, associado a um estresse, ter uma ampliação de toda essa degeneração. Então, hormônios são muito importantes. Lembre-se que uma mulher, fora do período de parto ali, ou de gestação, ela não tem uma boa dilatação da pelvis. Não adianta a gente querer que o bebê saia antes do momento certo, porque existe uma liberação hormonal bioquímica que vai fazer com que esses ligamentos, com que essas estruturas se adaptem, que elas mudem a função dele, ou seja, aquele ligamento que era rígido, agora ele fica mole, agora ele tem uma boa elasticidade. Então, e isso pode influenciar também na nossa coluna, porque nós trabalhamos também com o conceito de hipo e hipermobilidade, ou seja, pouco movimento ou muito movimento. Então, a nossa coluna, ela pode sofrer também em algumas áreas por pouco movimento, aquela coluna rígida, e também por excesso de movimento, ou seja, um excesso de força, movimentos além da amplitude ou além daquilo que é fisiológico para aquela articulação, para aquele disco, para aquela estrutura vertebral. Fisiológicos. Fisiologicamente, todos nós vamos envelhecer. Eu falo que envelhecer é uma dádiva, é um presente hoje em dia. Então, acredito que todos nós vamos envelhecer aí com saúde, bem. Porém, muitas estruturas são necessárias para que a gente chegue nessa idade. Então, as estruturas de sustentação, de movimento, é comum que essas estruturas apresentem degenerações, alterações ali de sobrecargas, enfim, várias lesões de parâmetro maior, osteófitos, que são os bicos de papagaios, inflamaçõezinhas, desgastes, né, artroses em articulações. Isso é comum a quase todos nós seres humanos. Se nós fazemos um PET scan numa pessoa e observarmos todos os processos inflamatórios, praticamente todos nós vamos ter uma artrosezinha, um desgastezinho, um bico de papagaio, uma hérnia em alguma desses discos. Porém, não significa que isso vai gerar uma doença ou um sintoma na gente. Da mesma forma que uma alteração tônica postural, uma alteração postural, não significa também que você vai ter uma hernia de disco, uma doença ou algo assim, mas ela pode te deixar mais suscetível a isso, como eu dei o exemplo da perna curta. Essa pessoa com uma perna curta, se de repente ela faz um trabalho, ela passa a maior parte do dia sentada, fazendo alguma atividade nesse sentido, talvez não influencie diretamente no disco ou na hérnia dela ali, pensando na lombar. Porém, se essa pessoa for alguém que anda o dia inteiro, que faz um serviço carregando carga, um pedreiro, um pintor, enfim, alguém que realmente faz um trabalho físico, possivelmente o impacto nele dessa perna curta vai ser muito maior, e isso sim pode gerar, junto com outras influências, como a gente está vendo aqui, pode aumentar realmente a sobrecarga ou criar movimentos anormais nessas estruturas, tá?
Então, fisiologicamente, a gente já tem uma degeneração, um desgaste, uma desidratação desses discos, tá? Que pode deixar ele mais suscetível à ruptura. Quem já fez exame de coluna, muitas vezes já deve ter visto esses nomes, osteófitos, que são os bicos de papagaios, né? Aparece lá osteófitos marginais, artrose, né? São os desgastezinhos ali, desidratação discal, ou seja, lembra que eu falei que o disco tem aquele gelzinho dentro, que ele é como se fosse uma almofadinha ali que absorve o impacto? Muitas vezes, por falta de nutrição, por N motivos, um excesso de força, tudo isso, ele vai perdendo esse nutriente, vai perdendo essa capacidade líquida, digamos assim, ele vai desidratando. Então ele vai ficando seco, né, no modo mais grosso, digamos assim. E esse disco seco, ele é mais suscetível à lesão, porque ele não tem mais essa capacidade de se adaptar ao movimento e às forças, principalmente de cisalhamento sobre ele. Traumático também, como eu falei, uma pessoa que cai lá sentada de um lugar mais alto, uma pessoa faz um whiplash, de repente, ali um chicote cervical, pessoas que pulam na piscina de ponta, de repente batem com a cabeça ali, a gente infelizmente vê muitos casos assim, que a pessoa muitas vezes pode ficar até paraplégico ou tetraplégico, dependendo da altura da lesão. Então, fatores traumáticos são muito importantes também, porque existe uma capacidade, né, de impacto de carga sobre esses discos. Biomecânicos, aqui já começa a beirar o postural, ou seja, biomecânica é o quê? São as compensações e adaptações das estruturas. Se eu tenho, lembra que eu falei que tem vértebras que mexem demais e outras que são travadas? O conceito de hipermobilidade e hipomobilidade? Adivinhe onde que vai arrebentar a hérnia? Onde está travado, onde está parado ou onde está mexendo demais? Então, se nós pensarmos, né, se nós começarmos a averiguar isso, vocês vão perceber que, na verdade, a hérnia começa a acontecer onde tem excesso de movimento, excesso de carga. Onde elas são estabilizadas, onde a coluna é estabilizada, existe uma menor chance de você lesionar esses anéis. Então, quando o nosso corpo tem áreas rígidas, seja um quadril rígido, seja uma vértebra, duas, um metâmero ali, né? Ou seja, um componente, uma vértebra junta com a outra ali, travada, rígida, seja os músculos que estão em volta, que estão segurando ela, seja os ligamentos que estão rígidos, seja uma resposta do sistema tônico postural para uma adaptação craniana, enfim, tudo que deixa rígido uma estrutura, acima ou abaixo dela, vai ter que compensar esse movimento, a gente não fica duro, alguém vai ter que fazer esse serviço. Voltando à analogia da empresa, imagina que o funcionário que faz lá um serviço específico, ele não está fazendo, ele está dormindo, está chegando tarde, não está fazendo as coisas. Aquela outra pessoa da empresa vai ter que fazer o serviço dela. E aquela pessoa que está fazendo correto, que está trabalhando bem, agora está fazendo ainda o trabalho da outra, ele começa a se desgastar, começa a ficar estressado, começa a ficar careca, começa a ficar nervoso, gastrite e tudo mais. E muitas vezes a gente fica olhando só para esse reclamão, só para essa pessoa que está com sintoma, ou seja, só para a hérnia de disco. E esquecemos de olhar que abaixo dela ou acima dela podem ter outros funcionários, outras vértebras que estão não realizando o seu papel e estão gerando uma sobrecarga sobre essas. Então, quando nós pensamos nisso, nós já entramos agora no último ponto postural, porque a biomecânica e a postura estão trabalhando juntos. O sistema tônico postural, ele vai, de certa forma, gerenciar a nossa biomecânica, tanto estática como dinâmica. Então, se nós temos respostas que vão mudar o tônus, lembra que eu falei dos reflexos que controlam o tônus da musculatura cérvico-craniana, que controla o reflexo da musculatura de todo o nosso tronco, de todo o nosso corpo, as cadeias musculares ali. Então, se por algum motivo esse sistema tônico postural está emanando ali uma resposta de contração, de tonificação, isso vai influenciar naquelas estruturas, seja locais ou regionais ali, e isso vai gerar uma sobrecarga. Só para lembrar, quem não viu a aula sobre reflexos, que foi a aula de sistema labiríntico, está gravada no YouTube, né, da Posturologia Integrada, dá para revisar lá, para acompanhar essa nossa última live de hoje aí. Isso, e todas as outras, se o pessoal, quem perdeu uma ou outra, se você começar lá assistindo e reassistir essa de novo, aí eu tenho certeza que você vai fazer todo sentido, esse quebra-cabeça, às vezes, do que nós estamos falando aqui, vai se encaixar perfeitamente. E isso é muito legal, Cris. Então, esses fatores biomecânicos que vão influenciar no disco, lembra deles? Excesso de movimento, cisalhamento, né? Ou seja, movimentos que não são fisiológicos, que não estão de acordo com a posição das facetas articulares, a posição da fibra do disco, enfim, toda a biomecânica que foi feita para a coluna e também a nutrição, os fatores hereditários, enfim, tudo aquilo que a gente viu vai, na verdade, chegar no ponto biomecânico.
Então, se eu tenho uma biomecânica ruim, ou seja, que leva uma sobrecarga sobre aquela estrutura do disco, esse disco vai começar a sofrer. Então, aí nós falamos por que as alterações posturais, que na verdade não é a postura que é o problema, mas sim a alteração do sistema tônico postural que vai mudar o tônus, né, dessa musculatura, que vai mudar a posição e, na verdade, a função desses segmentos, e isso sim, a longo prazo, pode gerar uma suscetibilidade e até levar esse paciente a uma hérnia de disco, desde aquela primeirinha que vocês viram que é um simples abaulamento, e é claro, acrescentando outras disfunções, né, outras interferências, tanto do ambiente externo como do interno, esse paciente pode vir a sofrer com toda essa sistemática, uma hérnia de disco mais avançada ainda. Então, quando nós pensamos na postura, nós levantamos de novo aquela questãozinha do homenzinho ali, das perguntas, como que uma alteração do sistema tônico postural pode mudar essa biomecânica de uma forma negativa? Como que uma alteração postural gera um cisalhamento sobre essa estrutura? Então, a primeira coisa que nós vamos pensar aqui, que não existe só hérnia de disco lombar, como a maioria das pessoas falam, né? Tem gente que fala assim, olha, eu vim aqui porque eu tenho uma hérnia de disco. Aí você fala, mas aonde que é sua hérnia? Eu falo, aqui, tem que ser lá embaixo. Você fala, não, mas existem discos, né, desde a primeira vértebra lá embaixo do crânio, vem vindo. Então a pessoa fala, poxa, então pode ser que eu tenha hérnia de disco aqui também. Isso pode acontecer. E a cervical, gente, é uma região de hipermobilidade, de muito movimento, já propriamente da nossa mecânica, né? Inclusive das coisas que a gente faz hoje em dia, né? Que fazem parte do mundo moderno do homem, desde o celular ali, né? Computadores, tudo mais. Então, a mudança da posição craniana, ou seja, a necessidade do nosso crânio estar sempre se movimentando, se adaptando, gera realmente hipermobilidades em algumas regiões. Se nós pensarmos que pode existir interferências, né? Imagina aquela pessoa uma cifose mais aumentada, né, com aquele tronco mais rígido. Lembra que eu falei aquele paciente vestibulopato, ou seja, que tem uma labirintite, né, que tem uma vertigem, alguma coisa? Normalmente ele fica com o tronco mais rígido, com uma cabeça mais anteriorizada, para não ter assim, o sintoma de vertigem ou para manter um bom foco. Então, isso vai gerar uma rigidez, por exemplo, numa torácica, e pode gerar um aumento de hipermobilidade, ou seja, um aumento de movimento, de forças nessas estruturas cervicais e gerar uma hernia de disco cervical. Ou seja, aquele paciente que é vestibulopata, que teve uma labirintite, que teve uma vertigem, que se adaptou, agora ficou com o crânio rígido, que ele só mexe o olho para o lado com medo de ter, que ele fala assim, se eu abaixar, já faz 10 anos eu vou ter tontura. Essa adaptação postural vai fazer com que ele tenha sintomatologias desde dores, de rigidez, de mudança de tônus, até um aumento de hipermobilidade, de força de cisalhamento sobre as estruturas ascendentes ou descendentes. Se nós pensarmos na cervical, esse paciente que teve a labirintite, que é a vestibulopata crônica, ele pode vir a ter uma hernia de disco, uma degeneração, uma artrose na região cervical, por conta dessa adaptação craniana e torácica para ele sobreviver com aquela doença que ele adquiriu. Então, se nós pensarmos ali nas... Oh, perdão. Não, isso aí, de acordo completamente. É legal. Ali do lado esquerdo, pessoal, uma imagem mais fácil. Imagina que é uma pessoa de lado, né, olhando para o lado esquerdo, pelo menos na minha tela ali, assim como a imagem de baixo do raio-x ali. Na de cima, vocês vão ver ali aquela questão, né, da hérnia já comprimindo uma raiz nervosa, ou seja, nós temos a medula que passa lá dentro da nossa coluna ali, e nós temos as raízes dos nervos que saem. Nós temos as raízes posteriores que são sensitivas e as anteriores que são motoras, ou seja, umas vão ter a propriedade de ter sensibilidade, dor, tudo aquilo que se a gente pensar em dor, né, seria as raízes posteriores, e se nós pensarmos em movimento, em estímulo de contração, em resposta tônica, seriam as raízes anteriores. Então, nós podemos ter compressões que vão mudar, por exemplo, uma força, tem gente que fala, olha, eu perdi a força para abrir um pote, eu fazia alguma coisa, agora não tenho mais força nessa mão. E além da força, de perder a força, agora começou também a formigar, ficar meio dormente minha mão, meu braço. E além do formigamento, agora está vindo dor também. Percebam que já está sendo atingida as duas raízes, tanto motora pela força, como sensitiva pela sintomatologia do meu paciente. Algumas vezes não, algumas vezes vai falar, só dói e formiga, a força está boa. Outras vezes não, só perdi a força, mas não dói nem formiga. Então a gente pode entender que o disco ele não vai só para um lado, às vezes ele pode fazer uma herniação posterior, central, que a gente chama,
ou posterolateral, ou um pouquinho mais na diagonal, ou até anterior, que é mais raro, são casos muito difíceis, normalmente traumáticos, mas o disco pode ir para frente também. Isso é mais difícil porque na frente tem um ligamento muito espesso, muito forte, que normalmente ele segura aqueles anéis para não ir para frente. Contrário para trás, que a maioria dos nossos movimentos geram, na verdade, essa abertura posterior ali no forame da nossa coluna, então a chance do disco extrusar posteriormente é maior, que é mais comum. Ali na cervical, se nós vemos aquela pessoa ali do lado direito, ó, vocês vão perceber que ela tem duas posições cranianas diferentes, tá? Uma mais anteriorizada, tá? E a outra mais retraída ali. Percebam, como a gente já falou do sistema dentoclusal, como a mandíbula possivelmente, claro, a mordida ali daquela pessoa que está à direita, né? Aquela posição ali com a cabeça mais retraída, olha como isso já influencia não só na musculatura, né, do sistema dentoclusal dela cervical, mas também na posição da mandíbula, como a gente falou antes. Então, imagina aquelas vértebras, olha o desenho das vértebras do primeiro desenho, que ela está com a cabeça mais anteriorizada, que vai criar também uma sobrecarga, mas olhem a outra que tem aquela retração. Como que os processos espinhosos ali das vértebras se aproximam e ficam numa diagonal diferente da outra. Então, imagine essas duas pessoas, se vocês olharem ali já na imagem mais de baixo, que é aquela que é mais clarinha ali, vocês já conseguem observar de uma maneira mais nítida a mudança da artrocinemática daquela coluna. Então, não pensem só no disco, o disco está ali no meio também, mas imagine o contato das facetas articulares, ou seja, onde essa vértebra se articula com a de cima, onde ela dá como se fosse a sustentação para de cima, e onde ela pisa de baixo ali. Como é que está esse movimento? Será que não está existindo uma hipersolicitação, um aumento do choque, um aumento do cisalhamento nessas facetas, o que pode gerar o que nós chamamos de hipertrofia facetária, que na verdade é uma artrose das facetas articulares, e gerar uma dor local. A pessoa fala, nossa, dói muito aqui na minha coluna. Quando eu estico para trás, nossa, dói demais. Ou se nós pensarmos na cervical, olha, eu estou bem, mas se eu esticar o pescoço para trás, nossa, como que dói aqui? E muitas vezes nós vamos olhar aquela pessoa, ela já tem uma posição alterada de crânio, de cabeça. Então, a mudança da posição da cabeça, que é resposta do sistema tônico postural, ela vai influenciar sobre a artrocinemática da nossa cervical. E lembre-se, como eu falei que saem nervos ali, aqueles nervos que saem do pescoço, existem comunicações deles que vão inervar também as nossas artérias pelo sistema nervoso autônomo, que vai inervar, na verdade, a capa, ou seja, a parede das nossas artérias. Então, isso pode influenciar também na nossa irrigação, tanto craniana, como da nossa região cervical. Então, essa pessoa que tem uma posição de cabeça alterada por uma postura que vai estar com a artrocinemática alterada, ela pode também ter um déficit agora de irrigação sanguínea daquele disco, que além de estar recebendo forças que não são fisiológicas, além de estar recebendo um excesso de movimento, também não está sendo nutrido de uma forma correta. Então, agora nós temos o combo, digamos assim, que vai fazer com que aquele disco fique muito suscetível, e a hora que esse paciente fizer um movimento mais forte ou fizer algo repetitivo, aquele disco já vai estar predisposto a receber, a se transformar em lesão. Lembre-se, além de nervos, além de vascularização, nós temos a musculatura também, igual naquele último desenho ali embaixo, que está até em vermelhinho alguns músculos. Então, se eu mudo a posição do meu crânio em relação ao meu por alteração do meu sistema tônico postural, aquelas musculaturas, algumas vão tensionar demais, ou seja, elas vão trabalhar com a origem e a inserção mais distante do fisiológico, então eles vão ter um excesso de tensão, principalmente nos tendões, principalmente nas inserções. Aqueles músculos que se aproximaram agora, aquela cabeça que mudou a posição, que retraiu esses músculos, eles podem ficar mais predispostos a ter espasmos e encurtamentos, porque agora a gente aproximou a origem e a inserção. Então, nós vamos ter toda uma mudança biomecânica, tanto muscular, que esse paciente agora pode ter dores, irritação, tudo mais, e assim, na artrocinemática da coluna, pensando desde artroses, bicos de papagaio, degenerações como a hipertrofia facetária, hérnias de disco, abaulamento, tudo isso que a gente vê nos exames, que muitas vezes é a resposta final dessa mudança do sistema tônico postural. Ali embaixo tem a pessoa com a dor, com a sintomatologia, e ali do lado esquerdo, ali o raio-x está mostrando para vocês, como eu disse, que não é só o disco, mas também as estruturas ósseas articulares ali sofrem junto
com essa mudança da posição. Então, abrindo um pouquinho mais o campo, né, não só o disco, que é de extrema importância, que é mais rotineiro no nosso consultório, né, pensando nas queixas do nosso paciente, nós temos que observar também a artrocinemática, porque existe toda uma correlação neural, vascular e muscular que tem origens e inserções nessas estruturas ósseas. Aqui nós já vamos agora descendo ali, né, coluna torácica, coluna lombar. Lembre-se, pessoal, a coluna torácica já é muito difícil apresentar alterações de hérnia de disco, justamente porque ela é mais rígida, o tipo de movimento que ocorre nessa coluna é diferente. E lembre-se que eu falei para vocês que nós temos o quadril lá funcionando, a cintura escapular, existem sistemas tampões ali que vão fazendo adaptações, ajustes para diminuir a sobrecarga na coluna, mas chega um momento que ele já não é o suficiente por conta das alterações. E assim, a coluna lombar já fica mais próxima da cintura pélvica, né? E a cervical já está associada à cintura escapular. A torácica, ela fica, eu falo brincando assim, mais longe dessa confusão toda, né? Ele fica mais ali olhando a briga de longe. Então, ele não recebe tanto, porém, existem, sim, algumas escolioses tóraco-lombares, enfim, algumas alterações ali que vão mudar a posição artrocinemática dessa coluna, mas são casos normalmente mais neurológicos, casos assim que já existe um histórico além do sistema tônico postural. Falando do sistema tônico postural, é muito mais difícil, é muito mais raro isso influenciar a nível de cintura de coluna torácica. Porém, a lombar, quando a gente vai caminhar, como eu já antecipei aquele exemplo, nós temos essa dissociação das cinturas, nós temos esse movimento, nós não andamos em bloco, ali vai ser aonde ocorre realmente esse movimento de cisalhamento pequeno, mas fisiológico, porque a gente tem que fazer essa dissociação. Só que lembra que eu falei que existe o sistema tampão, ou seja, os quadris fazem esse papel para que a coluna não receba essa carga. Só que o nosso paciente pode ter uma perna curta, ele pode ter um pé mais plano, ele pode ter uma insuficiência de um arco, ele pode ter um calcâneo numa posição errada, pés assimétricos, e nós teríamos uma variedade de alterações. Fixação do talos, um talos anterior, né? Perfeito, já entrou perfeito, isso, show de bola. E tudo isso vai se acender, então aquele quadril, ele de repente não vai conseguir fazer essa determinada função, fazer esse papel de sistema tampão, às vezes ele não vai conseguir se adaptar bem, e isso agora vai começar a repercutir sobre a nossa coluna. Inclusive, como nós somos da perna mais curta, a posição, a altura desse quadril vai mudar. Agora, aquela coluna que estava retinha, ela vai ter que se curvar, ela vai ter que se adaptar para que nós não caímos para o lado. Nós temos que manter a horizontalidade. Por isso que a coluna se ajusta e depois o crânio se ajusta. Por isso que nós temos as básculas de ombro, de quadril, que são compensações e adaptações que nós chamamos de configurações posturais. Por quê? Através delas, nós conseguimos entender e compreender alguns sinais que já vão nos levar para algum caminho, para alguma disfunção ou alteração de algum captor ou de alguma estrutura do sistema tônico postural. Isso que você exemplificou agora, Heitor, é o que eu sempre digo, que é o corpo lutando constantemente contra a gravidade. Se você quer entender um pouco de como é a fisiologia da posturologia, é a briga constante do corpo para se manter contra a gravidade. Então, é assim que ele funciona. Perfeito, é isso mesmo. E isso, igual o Cris falou, existe um gasto, né? Existe um tanto energético, como bioquímico, como estrutural, né? Isso queira ou não, é igual a gente fala, se a gente tem um carro que está rodando, o pneu está gastando. Então, fisiologicamente, e agora imagina um carro desalinhado, ele vai desgastar mais ainda a parte de dentro, a parte de fora do pneu. Então, esse é o grande lance, né? A gente pensar, como o Cris falou, o tempo inteiro esse carro está sob movimento, o tempo inteiro nós estamos lutando contra a força da gravidade, mesmo sentado, mesmo deitado, as estruturas estão mantendo certo tônus para elas estarem na posição delas de uma maneira fisiológica e, é claro, de uma maneira funcional. E ali, se vocês observarem aquela pessoa com uma escoliose, né, uma pequena escoliose, ali, que a gente conhece como uma báscula de ombro, ali à direita, por exemplo, nesse exemplo ali, vocês vão imaginar essa coluna, como que ela está lá dentro? Será que ela está retinha, igual aquela normal, entre aspas, né? Que seria o esperado ali dentro de uma biomecânica? Ou será que ela está adaptado como aquela segunda do lado direito? E como eu falei, não é porque aquela coluna tem um S, não é porque ela tem uma escoliose, que ela vai ter uma hérnia de disco. Muitas vezes aquele corpo se adaptou, ele compensou, e essas estruturas acharam uma forma de trabalhar, ou seja, aquele funcionário que está fazendo o papel do outro, que está
fazendo o trabalho do outro, ele achou um jeitinho ali de terminar as coisas dele e ainda fazer o papel do outro sem se estressar, sem se desgastar. Então, o nosso corpo, ele tem uma capacidade fantástica de compensar e se adaptar. Então, muitas vezes, ele pode ter uma escoliose e não ter uma hernia de disco. Como também ele, aparentemente, pode ter uma boa postura, uma boa posição segmentar dos segmentos, e sim, ele tem uma sobrecarga, tem um cisalhamento, tem uma força normal quando ele está caminhando, ou quando ele está gerando alguma função daquela estrutura, porque aí sim, quando nós exigimos a função daquela estrutura, ela começa a acontecer de uma forma não fisiológica. Então, não só a posição, tá? Não só a postura, mas sim o dinamismo, a função daquelas estruturas, daquele segmento ou daquele sistema, e isso vai poder acarretar na degeneração. Então, ali a elevação do quadril, como eu dei o exemplo para vocês, né, a báscula de um quadril, por exemplo, uma perna curta ou qualquer outra disfunção pode estar envolvido, assim como as forças descendentes, né? Olha aquele bonequinho ali com uma escoliose, o esqueletinho ali, imagine ali uma lesão descendente, né? Uma alteração, como a gente vem falando, de um sistema oculomotor, visual, de um sistema dentoclusal ou de um sistema labiríntico, que mudou a posição do meu crânio ou que inclinou meu crânio para o lado e agora meu ombro teve que se adaptar, a minha coluna de cima para baixo agora teve que compensar e se adaptar, e isso a longo prazo, agora de uma forma descendente, pode também acarretar em forças anormais e mudança da função da fisiologia daquelas estruturas. Tudo isso, na verdade, se a gente for pensar um pouco mais a fundo, tudo isso acontece, digamos assim, se potencializa de uma forma biomecânica pela mudança de duas propriedades muito importantes, que é o centro de gravidade e o centro de massa. Porque os nossos alunos que estudam aí, a gente ensina sobre essas propriedades e nós percebemos que no corpo humano elas se integram, na verdade são as mesmas, são os mesmos pontos de força. Mas o que é isso? O centro de gravidade, na verdade, ali vai influenciar no nosso centro de equilíbrio, onde que as nossas forças, né, vindo de várias direções, tanto interna como externa, ascendente, descendente. O Christopher fala muito sobre isso no curso Desvendando a Posturologia, né, Christopher? Um curso online fantástico para vocês aprofundarem ainda mais, que tem as forças X, Y, Z, e tudo isso vai se converger num certo ponto que vai ser o ponto de equilíbrio do nosso corpo. E também, lembre-se da gravidade, como o Christopher falou, tudo isso vai incidir lá na nossa base de sustentação, nos nossos pés. Então, nós temos uma base de sustentação, um polígono de sustentação ali, que quando nós mudamos essas posições segmentares, ou seja, quando nós temos essa resposta tônica postural que vai mudar, né, a nossa posição, enfim, a nossa postura, esse centro de gravidade, esse centro de massa está sendo alterado também. E isso vai influenciar em sobrecargas, em mudanças de pressões, mudanças de força, seja num membro, seja no outro, seja numa estrutura lá no pé, seja na coluna, tanto lombar como torácica, como cervical, e isso vai gerar forças anormais. Então, a mudança do centro de gravidade do centro de massa é uma das coisas que a gente avalia muito nos nossos pacientes, quando nós estamos fazendo o trabalho. Muitas vezes a gente começa a fazer um trabalho, a pessoa está com o centro de massa deslocado, o centro de gravidade deslocado, e quando nós colocamos uma palmilha, fizemos um trabalho no sistema oculomotor, além daquela sintomatologia, né, seja pela compressão da hérnia, pelo aumento de cisalhamento ali no disco ou nas facetas articulares. Além disso, a pessoa fala, olha, eu estou mais equilibrado, parece que eu não canso tanto de ficar em pé, parece que agora é até gostoso. Antes eu ficava em pé um pouquinho, eu tinha que ficar sambando, tinha que ficar trocando um pé, trocando o outro. Às vezes eu ficava numa fila, eu tinha que sentar. Agora eu melhorei. Quando a gente faz uma avaliação de baropodometria, estabilometria, para ver essas questões, né, de centro de gravidade, centro de massa, a gente consegue ver essa mudança também, né, nesse polígono de sustentação, nesse centro de gravidade. Então, isso vai incidir, se vocês verem aquela figurinha ali do meio, onde tem duas vértebras ali, como se fosse uns rainhos do lado, está mostrando justamente essa comunicação que eu falei para vocês de biomecânica, ou seja, tem ligamentos de um lado, ligamentos do outro, ligamentos anteriores, posteriores, e tudo isso vai estar ligado a esses movimentos, a essa sistemática, a essa função da vértebra e do disco. E quando nós temos essa mudança de posição, essa adaptação, aquele ligamento de um lado vai estirar, aquele ligamento do outro vai diminuir, a tensão dele vai entrar de repente num encurtamento, e isso a longo prazo vai mudar a função daquela estrutura, e uma estrutura com a função alterada, ela, é claro, vai ter também prejuízos.
Se nós olharmos ali do lado direito, né, já as duas imagens do lado direito com o contorno azul, nós já estamos pensando na biomecânica da marcha. Lembra que eu falei que quando a gente não anda em bloco, a gente tem essa dissociação de cintura que vai repercutir de uma forma ascendente sobre a coluna. E então nós temos os músculos ali que são extremamente importantes para a nossa marcha, que estão tudo em vermelhinho ali naquele último desenho, músculos posteriores, músculos anteriores, músculos que flexionam o nosso quadril na hora da gente dar o passo, músculos que esticam o nosso joelho na hora da gente dar mais um passo, músculos que, quando a gente vai fazer a impulsão ali na parte posterior, fazem ali a flexão de coxa e impulsiona a gente, músculos da panturrilha, dos pés, músculos intrínsecos, tudo isso está se comunicando, todos esses músculos estão se comunicando com uma função em comum, que é dar a marcha para a gente, dar essa função de caminhada. E muitos desses músculos, se a gente pensar inclusive na cadeia muscular, né, na comunicação, na interdependência desses músculos, muitos desses músculos começam a nível de quadril, começam a nível de ilíaco, ali do osso do quadril, outros têm até comunicação com as últimas vértebras lombares, com o sacro ali. Então, se nós temos uma alteração, seja no comprimento de uma perna, seja numa pisada, seja na hora da gente caminhar, alguma alteração de função do pé que vai fazer essa marcha mudar, isso vai se repercutir porque existe, além da biomecânica ali, músculos que estão intimamente ligados com o membro inferior e com o quadril, e de uma forma direta e indireta também, tá? Porque não tem como a gente tirar esse vínculo, o quadril e as últimas lombares ali vão estar extremamente vinculadas. Então, ali na marcha ali daquele bonequinho, vocês vão perceber ali na figura de cima que existem posições do quadril. O quadril pode estar mais neutro, ele pode estar mais em anterioridade, numa rotação antero-interna, que a gente chama, numa rotação póstero-externa, e tudo isso pode estar sendo adaptado, pode estar sendo compensado por uma pisada, ou enfim, qualquer outra alteração, tanto ascendente como descendente. E aqui uma dúvida que eu ia deixar no ar, mas o Cristo já deu a resposta para vocês. A dúvida é, será que uma cicatriz... É que isso é tão importante, Ítalo, que você deixou batido e eu fui lá e... nós estamos sintonizados, com certeza não ia deixar de lado, porque isso é extremamente importante, tá falando de hernia de disco, pessoal, principalmente lombar ali, as cirurgias anteriores mostram de extrema importância, e dentro da posturologia nós damos muita importância, muita atenção quando nós vemos uma cicatriz, tá? Por isso que nós avaliamos, nós interpretamos, nós temos testes para ver se aquela cicatriz é patológica, ou seja, se ela está influenciando em todo o sistema tônico postural, de uma forma mais neurofisiológica, como a gente vem explicando para vocês, né, da resposta do sistema tônico postural, mudando o tônus, tanto da musculatura abdominal, como também raquimedular, ali da região da coluna, e também de uma forma direta, estrutural, ou seja, aquela pele ali que foi feita a cicatriz, que foi feito o corte, enfim, qualquer agressão que criou a cicatriz, por baixo dela, como o Christopher explicou lá, nós temos as faces, nós temos várias outras estruturas. Se nós entrarmos no abdômen, nós temos o peritônio, depois nós temos tanto o peritônio parietal como o visceral, depois nós temos o órgão, e o órgão não é só uma capa, né? Existem estruturas. E os órgãos, eles não ficam flutuando, eles se ligam na parede do abdômen na frente, se ligam nas costelas, um liga no outro, um órgão liga lá na coluna lá atrás, outro liga na região do quadril. Então, nós temos comunicações, que nós chamamos também de víscerosomáticas, ou seja, as comunicações também da víscera com o sistema nervoso central, com as áreas das raízes neurais ali dos nervos. Então, nós temos que pensar que aquela cicatriz que provocou uma aderência, que provocou uma fibrose, enfim, aquela queloide que é patológica, ela pode estar influenciando nas respostas do nosso sistema tônico postural, assim como gerando hipomobilidade naquele local. Ou seja, lembra daquele conceito? Se aqui está rígido, alguém ali vai ter que trabalhar demais para compensar aquele movimento para nos dar a função. Então, através desse conceito de hipomobilidade e da neurofisiologia, da resposta neuromotora ali do sistema tônico postural, nós vamos ter uma interferência sobre a coluna, sobre o disco, por conta dessas relações ligamentares, faciais, e nós temos vários nomes, aumentos, fáscias, né, viscerais, nós temos o diafragma, enfim, na verdade, vários diafragmas ali, temos diafragma lombopélvico, né, o tóraco lombar, nós temos o cérvico, o crânio cervical, o cérvico torácico, então nós temos
várias membranas comunicantes entre os órgãos, entre as estruturas musculoesqueléticos e também toda a nossa questão de pele, seja derme, epiderme, as fáscias, né, toda essa região peritoneal. Então, uma cicatriz pode ser uma porta de entrada para gerar tudo aquilo que a gente falou, forças contrárias, cisalhamento, hipomobilidade, diminuir a nutrição do disco, tudo isso a partir de uma cicatriz patológica, porque ela muda, como o Christopher falou, as cadeias musculares, muda as respostas de contração ali daquela musculatura em volta para dar, na verdade, nosso corpo faz tudo isso não de uma maneira ruim, né? Não para prejudicar a gente, mas para dar capacidade àquela musculatura em volta ali da cicatriz relaxar ou contrair, dependendo de onde é a cicatriz. Nós ensinamos isso no curso, que vão ter alguns reflexos, alguns motoneurônios que vão disparar para aquela região em volta relaxar, para aquela cicatriz de repente poder se reconstituir ou poder mudar aquela bioquímica dela, ou ela pode contrair a musculatura ao redor da cicatriz para que aquele tecido que estava tensionado se relaxe, não gere mais aquele impulso negativo que estava chegando às nossas áreas centrais. Então fiquem de olho na cicatriz, pessoas com hérnia de disco lombar, já liguem uma luzinha, que isso já deu a dica para vocês aí, e fechando aqui o nosso assunto, cicatriz, hérnia de disco, fiquem de olho que elas podem estar associadas sim, tá bom? E a perguntinha que fica no ar aí, será que aquela cicatriz, né, que talvez eu, você, ou qualquer um que esteja assistindo, não está vinculada a uma mudança do meu sistema tônico postural, ou seja, das minhas configurações postural, do meu centro de gravidade, do meu centro de massa, ou gerando mudanças, né, na função do meu quadril, da minha ilíaca ali, da região da minha lombar, será que aquela cicatriz que parece tão inofensiva, tão inocente, não está disparando uma resposta tônica que vai gerar uma hipomobilidade numa região e uma hiper acima, ou vai mudar aquela função, aquele quadril que era para ir para frente e para baixo, para trás e para cima na hora da marcha, será que ele não está travado, rígido, e só o outro que está movimentando ali por conta de uma resposta tônica postural, de repente de um labirinto, de um olho que criou uma adaptação unilateral? Então isso é muito legal a gente abrir essa caixinha e aprofundando cada vez mais. Então, a minha mensagem era justamente isso, trazer para vocês essa compreensão, né, e entendimento, não só olhando para o disco, mas compreender e entender, né, que existem várias outras propriedades, vários outros fatores, inclusive as alterações advindas do sistema tônico postural, ou seja, quando aquele sensor, quando aquele captor não está aferindo direito o nosso meio ambiente externo ou interno. Então, travou um pouquinho só no Instagram ali. Agora você caiu. Acho que caiu aqui, mas eu já estava encerrando aqui mesmo, era justamente isso. Então tá, o Vitor está finalizando ali no YouTube da Posturologia Integrada. Eu só vou... eu vou virar a câmera aqui para o pessoal poder acompanhar, então, tá? Joia! Espera aí. Beleza, ídolo. Toca. Maravilha. Oh, legal. Ainda bem que deu para vocês acompanhar. O finalzinho caiu ali no Instagram, mas show de bola, pessoal. É essa mensagem que eu queria passar mesmo, tá? Olhar as causas, né? Sempre a causa daquela estrutura, sempre levantar aquele homenzinho com a questão: por que essa estrutura tá assim? Por que tá acontecendo isso com ela? Por que ela tá dando respostas fora da fisiologia dela? Então, se nós entendermos tudo isso e pensarmos que aquelas estruturas da coluna, do disco, enfim, elas têm uma fisiologia e que podem existir forças contrárias, forças anormais, como um cisalhamento, como eu falei para vocês, ou a posição daquelas estruturas, ou as estruturas que se inserem nela, pode estar mudando a biomecânica dela ou a artrocinemática dela. Então, nós temos que pensar um pouquinho mais fora da caixinha e sempre se perguntar: será que as respostas do meu sistema tônico postural, ou será que a minha postura não está influenciando sobre aquele segmento, sobre aquele disco? Será que está adiantando eu ficar mexendo no disco, fazendo analgesia no disco, fazendo todas as técnicas ali para melhorar o espaço, né? Fazendo tração, fazendo N ferramentas e ações ali para aquele disco desinflamar? Se a hora que esse paciente fica em pé, que ele vai trabalhar, que ele vai fazer as funções diárias dele, todo o sistema tônico postural
faz o papel contrário, vai ali e começa a influenciar de uma maneira negativa sobre aquela estrutura. Existe toda uma memória engramada, né, postural, muscular, que vai trazer ele para aquele posicionamento, aquele vício, né? E aí vai desencadear exatamente como você falou, toda aquela sintomatologia. E daí só me permite roubar um minuto aqui, onde muitas vezes o fisioterapeuta, ele demora em conseguir dar alta ou melhorar o seu paciente. Perfeito. Ele não vê, ele não consegue tratar de forma realmente o paciente como uma unidade. E essa é uma coisa que eu gosto de repetir em todas as lives, Ítalo, que existe uma diferença muito grande entre avaliação postural e avaliação posturológica. Hoje, que nós falamos aqui, foi uma avaliação posturológica, ou seja, uma visão posturológica sobre uma avaliação postural. Perfeito. E não uma simples avaliação postural. Né? As assimetrias, tudo bem, elas existem, né? E se nós só nos atermos a isso, a gente estaria sendo muito raso, né, no nosso conhecimento, e para poder tratar o nosso paciente que chega com uma hernia de disco ou com outras disfunções. Então, existe uma diferença muito grande entre posturologia, avaliação posturológica e avaliação postural. Perfeito. E isso, Cris, você pegou um ponto bem legal, porque eu converso com muitos alunos que estão se formando aí nos últimos anos de fisioterapia, e eles falam, poxa, eu até parei de avaliar a postura, porque eu olhava lá um ombro mais baixo, outro mais alto, o quadril, eu notava tudo aquilo, mas e aí? O que eu fazia aqui? Para que servia eu saber se o quadril estava mais para frente, mais para trás, estava mais baixo? O que isso me traz? Então, exatamente o que você falou, esse aluno, enfim, o que a gente aprendia ali na construção básica ali do nosso conhecimento de fisioterapia é que nós estamos avaliando a postura, e igual você falou, não é isso, é uma avaliação posturológica, onde a postura entra como das propriedades, né, digamos assim, um dos parâmetros que nós vamos observar, e ela vai nos trazer sinais que aí sim, com o nosso conhecimento posturológico, nós vamos associar e investigar outras situações que estão fazendo essa postura ser uma resposta. E você falou do vício, Cris, eu achei muito legal, porque é exatamente isso, é como se fosse um vício realmente postural, né, o posturológico, porque eu gosto muito de analogia, né, é a mesma coisa você pegar um paciente, uma pessoa, né, um paciente não, mas uma pessoa obesa, que tem um hábito alimentar errado, que ela come muito, que, digamos assim, a obesidade dela está ligada à alimentação, e você leva ela para o spa. É a mesma coisa trazer o paciente com uma alteração no sistema tônico postural e trazer ele para o consultório, para o spa. Aí você vai lá, dá boa alimentação saudável, faz exercício, enfim, você faz suas técnicas, você trabalha o disco e tudo mais. Aí ele vai embora do spa e continua com a alimentação errada, continua com a vida errada, enfim. Então, o que você fez? Você trabalhou ali, digamos, a resposta final, os sintomas, ou enfim, você até fez algo bom, positivo, porém você esqueceu que existe um aprendizado, que existe um vício de todo aquele sistema que vai fazer com que aquilo que foi causado ainda permaneça de uma forma sistemática ali acontecendo. Então, além de levar para o spa, nós temos que ensinar agora esse paciente, essa pessoa a se alimentar melhor, mostrar para ele quais alimentos são bons, quais são ruins, fazer ele ter gosto, né, por hábitos bons. Então, nós temos tônico postural é exatamente isso, nós identificarmos quais são aquelas estruturas ou quais são as alterações que estão fazendo com que esse sistema se adapte de uma forma viciosa, digamos assim, levando prejuízo a estruturas, inclusive ao disco, como nós vimos hoje. Maravilha, muito bom. Meu irmão, muito obrigado. Obrigado a vocês. Maravilhosa aula de hoje. Espero que quem está nos acompanhando aqui tenha gostado. Quem não teve tempo de ver todo o conteúdo, copia o link, né? Manda para um colega, manda para um fisioterapeuta. Não esquece de curtir a nossa página aqui, né? Na verdade, se inscrever no canal para continuar recebendo todas as atualizações dos nossos encontros, das nossas aulas aí, que esse mês aí ainda promete muita coisa boa e vem surpresa por aí. Tá bom? Show de bola. Uma boa tarde a todos aí, bom trabalho e nos vemos aí logo mais. Valeu, obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.